Alguma vez você já se perguntou o que significa verdadeiramente se humilhar diante de Deus em um mundo onde tudo nos impulsiona a se destacar, a ser reconhecido e a mostrar nossa força? Jesus nos oferece uma alternativa completamente contrária. Ele nos convida a um caminho de humildade que transforma nossas vidas, nossas famílias e até nossas nações. A humildade não é simplesmente uma virtude. É uma porta que abre as bênçãos do céu e permite que o reino de Deus se manifeste na nossa vida diária. Desde a manjedoura onde nasceu até a cruz onde entregou sua vida, Jesus viveu e modelou essa humildade. Seu exemplo não apenas nos ensina como viver em comunhão com Deus, mas também como impactar o mundo através do serviço e da dependência absoluta nele. Eu te convido a ficar até o final deste vídeo e a refletir conosco sobre essa promessa divina. Antes de começar, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a caminhar em humildade como Jesus. Este simples ato é um passo em direção a um coração transformado. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar crescendo juntos em fé. Agora sim, comecemos. Número 1 Filipenses 2, versículos 6 ao 8, do trono à cruz, o supremo exemplo de humildade de Cristo. Desde o princípio dos tempos, Deus tinha um plano de amor para a humanidade, e esse plano culminou na encarnação de Jesus. Imagine isto: o Rei do Universo, o Criador de tudo o que existe, deixando seu trono celestial para habitar entre nós como um homem comum. Ele não fez isso porque fosse obrigado, mas porque nos amou primeiro. Filipenses 2 nos dá uma janela para este ato supremo de humildade. Jesus, sendo o próprio Deus, não considerou sua igualdade com Deus como algo a que devia se apegar. Ao contrário, esvaziou-se, tomou a forma de servo e humilhou-se até o ponto de morrer numa cruz. Quando Paulo descreve este ato de esvaziar-se, está nos mostrando algo revolucionário. Jesus não deixou de ser Deus, mas deixou de lado sua glória, aquela que os anjos adoravam dia e noite. Você consegue imaginar isso? Ele escolheu caminhar entre nós, experimentar a dor, a tentação e as limitações humanas. E não apenas isso, escolheu obedecer até o fim, mesmo quando esse fim era a cruz. Por que ele faria isso? Porque seu amor por nós era maior que qualquer sofrimento que pudesse experimentar. A cruz não foi um acidente nem uma derrota, mas o clímax da humildade divina e a ponte para a nossa redenção. Agora, pensemos no que isso significa para nós. Jesus nos mostrou que a humildade é o caminho para o coração de Deus. Em contraste, nossa natureza humana nos empurra para o orgulho, para acreditar que podemos tudo sozinhos. Mas Jesus quebra esse paradigma. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está no que acumulamos, mas no que entregamos. Humildade é reconhecer que dependemos completamente de Deus. O próprio Jesus viveu nessa dependência total, fazendo tudo conforme a vontade do Pai. Se Ele, sendo Deus, viveu assim, quanto mais nós precisamos depender dele. A cruz nos mostra que humildade não é fraqueza, mas força em sua forma mais pura. Por meio de seu sacrifício, Jesus nos redimiu, reconciliando-nos com Deus, e este é o modelo que ele nos convida a seguir. Num mundo que nos diz que devemos buscar reconhecimento e posição, Jesus nos chama a renunciar às nossas coroas pessoais. Ele deixou seu trono celestial para servir, e nós somos chamados a fazer o mesmo em nossa vida diária. Isso significa amar o próximo, servir com um coração genuíno e buscar a vontade de Deus acima da nossa. O ministério de Jesus foi um exemplo vivo de humildade em ação. Embora tivesse todo o poder do universo à sua disposição, escolheu curar, ensinar e estar com os marginalizados. Não buscou a aprovação dos poderosos, mas estendeu sua compaixão àqueles que ninguém via. E finalmente na cruz,
mostrou a maior expressão de seu amor. Ele não evitou o sofrimento, não apelou aos seus direitos divinos, pelo contrário, aceitou a cruz como o plano perfeito de redenção. Então, o que podemos fazer com este exemplo? Primeiro, aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não a entendemos completamente. Jesus orou no Getsêmani: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Essa mesma atitude é a que devemos adotar. Também precisamos renunciar ao desejo de reconhecimento, deixando de lado nosso orgulho para servir aos outros com amor. E, por fim, viver em gratidão. Tudo o que temos é pela graça, e essa gratidão deve se refletir na maneira como tratamos os outros. No final, Jesus não apenas nos ensinou sobre humildade, ele nos convida a vivê-la. Sua humilhação não foi o fim da história. Deus o exaltou sobremaneira, e um dia todos reconhecerão o seu senhorio. Essa é a nossa esperança. Se seguirmos os seus passos, também participaremos de sua vitória. Portanto, hoje, deixe que seu exemplo te inspire, renda o seu orgulho, aceite o seu amor e permita que sua graça transforme a sua vida. Na humildade de Jesus, encontramos a chave para uma vida plena, uma vida em comunhão com Deus e com o próximo. Número 2. Lucas 18, versículo 14. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou uma história que tem tanto poder hoje quanto teve quando saiu de seus lábios pela primeira vez. 2 homens entraram no templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, 2 figuras que não poderiam ser mais opostas. O fariseu, seguro de sua própria justiça, ficou em pé, agradecendo a Deus por não ser como os outros, injustos, ladrões, pecadores, ou como aquele publicano que mal conseguia levantar a cabeça. Já o publicano, com o coração quebrantado, apenas conseguiu dizer: "Deus, sê propício a mim, pecador." Sabe o que Jesus disse depois? Que o publicano saiu justificado, mas não o fariseu. E por quê? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esta parábola nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Com que frequência nos parecemos mais com o fariseu? Talvez não digamos isso em voz alta, mas nossos pensamentos às vezes nos traem. Eu faço isso bem, eu não sou como eles. Mas aqui está a verdade que Jesus quer que entendamos. Deus não se impressiona com nossas aparências, nem com nossas obras, se estas vêm de um coração orgulhoso. Ele busca humildade, sinceridade, um reconhecimento genuíno da nossa necessidade de sua graça. A humildade é a porta para o reino de Deus, e não é opcional. O fariseu confiava em sua autojustificação. Jesus, por sua vez, modelou essa humildade ao longo de toda a sua vida. Nunca se gabou de seu poder ou posição. Pense nisso. Sendo o Filho de Deus, dependia completamente do Pai. Em suas orações, ouvimos ele dizer: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Sua vida não foi ostentosa. Ele não buscou fama nem riquezas. Pelo contrário, caminhou entre os marginalizados, os rejeitados, aqueles que ninguém queria ver. Tudo o que fez refletia seu coração humilde e seu compromisso com a missão de redenção. Isso nos leva a perguntar: como podemos refletir essa humildade na nossa vida diária? Primeiro, precisamos examinar nosso coração regularmente. Onde estamos colocando a nossa confiança? Se estamos dependendo das nossas próprias forças ou conquistas, precisamos voltar ao lugar de dependência total de Deus. A oração é a chave aqui. Não se trata de orar para impressioná-lo, mas para abrir nosso coração e reconhecer nossa necessidade dele. Um simples "Senhor, ajuda-me porque sozinho não posso" tem mais poder do que 1000 palavras elaboradas. Além disso, a gratidão nos mantém humildes. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, não há espaço para o orgulho, e isso nos leva ao serviço. Ajudar os outros a partir de um coração genuíno, sem esperar reconhecimento, nos alinha com o exemplo de Jesus.
Não se trata de que os outros vejam o que fazemos, mas de servir porque sabemos que Deus vê. E Ele promete recompensar aquilo que fazemos em segredo. Deus não se deixa enganar por aparências. Ele olha diretamente para o coração. Se encontra orgulho, nos chama ao arrependimento, mas se encontra humildade, abre as portas de sua graça. Viver como o publicano, reconhecendo nossa necessidade constante de Deus, não é algo que fazemos uma vez. É um desafio diário. A cada dia devemos escolher nos humilhar, nos render à sua vontade e caminhar em dependência da sua graça. No final, a promessa é clara. Se nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, Ele nos exaltará. Não buscamos essa exaltação como recompensa, mas como confirmação de que estamos no caminho certo, o caminho que nos aproxima dele, que nos transforma e que nos enche da sua alegria. E não é isso que todos nós desejamos? Um relacionamento profundo, sincero e cheio de propósito com o nosso Deus. A chave está na humildade, e essa, meus amigos, é uma chave que todos podemos segurar. Número 3, Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tiago nos deixa uma afirmação poderosa que não podemos ignorar. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E aqui está a chave. Você percebe o que isso significa? Não é que Deus simplesmente ignore o orgulho. Não, Ele o resiste ativamente. É uma oposição direta. A soberba é mais que um defeito. É um muro que erguemos entre nós e Deus. Mas a humildade, a humildade abre as comportas da sua graça. Aquela que não merecemos, mas que Ele derrama generosamente sobre aqueles que reconhecem sua necessidade dele. Tiago escreve isso para crentes que estavam enfrentando conflitos, lutas internas e externas, e sua mensagem é tão relevante hoje quanto foi naquela época. Ele enfatiza que uma fé prática deve estar fundamentada na humildade. Essa palavra resiste não é algo leve. Ela nos mostra que o orgulho não apenas nos afasta de Deus, mas provoca a sua oposição ativa. Por outro lado, a humildade é como um ímã para a sua graça. É nesse estado de rendição, quando reconhecemos nossas limitações e falhas, que Deus intervém com seu favor imerecido. O orgulho, em sua essência, cega. Ele nos faz pensar que estamos bem sozinhos, que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. É um engano sutil, mas destrutivo. Quando deixamos que o orgulho nos controle, perdemos a capacidade de ver nossa necessidade de arrependimento, de graça, de um Salvador. Mas a humildade, em contraste, abre nossos olhos, nos leva a reconhecer que somos fracos, que não podemos nos salvar sozinhos. E é aí, nesse momento de vulnerabilidade, que encontramos a verdadeira força, aquela que vem de Deus. Aceitar a soberania de Deus requer humildade. Não podemos nos submeter à sua vontade se estamos ocupados demais tentando impor a nossa. A humildade nos ensina a ceder o controle, a confiar que Ele sabe o que é melhor. E essa submissão não é derrota, é um ato de fé que nos aproxima do seu coração. Hebreus 4 nos lembra que podemos nos aproximar com confiança do trono da graça para receber misericórdia. Mas só podemos fazer isso se estivermos dispostos a deixar de lado nosso orgulho e admitir nossa necessidade. Jesus é o exemplo perfeito de humildade. Ele não apenas falou sobre ela, ele a viveu. Você consegue imaginar Jesus, o Rei dos Reis, lavando os pés de seus discípulos? Esse ato foi uma lição viva do que significa ser grande no reino de Deus. Ele lhes ensinou que o maior é aquele que serve, não o que busca ser servido. E quando pensamos na sua vida, vemos uma coerência perfeita entre suas palavras e ações. Ele não buscou reconhecimento, não precisou de validação. Seu foco sempre esteve em cumprir a vontade do Pai e amar ao próximo. Na nossa vida diária, há formas práticas de viver essa humildade. Primeiro,
Buscar a Deus em oração com um coração sincero. Não se trata de palavras elaboradas, mas de uma conversa genuína com Ele, reconhecendo nossas fraquezas. Também precisamos estar abertos à correção, tanto da parte de Deus quanto de nossos irmãos na fé. A soberba rejeita a crítica, mas a humildade a utiliza para crescer. E, por fim, devemos adotar o serviço como um estilo de vida. Ajudar os outros sem esperar nada em troca reflete o caráter de Cristo em nós. Deus não nos deixa na nossa altivez. Ele nos chama para uma mudança interior, para um arrependimento genuíno. E quando nos humilhamos, Ele promete nos exaltar no seu tempo. A graça que Ele nos oferece não tem comparação. Nos dá força na fraqueza, nos levanta quando caímos e nos enche da sua paz. Portanto, o desafio é claro: render o orgulho, abraçar a humildade e permitir que a sua graça transforme nossa vida. Porque nesse ato de entrega encontramos a verdadeira liberdade e a proximidade com o nosso Criador. Número 4. Mateus 18, versículo 3. O poder de tornar-se pequeno. A grandeza da humildade. Quando Jesus falou sobre se tornar como crianças para entrar no reino dos céus, deixou uma lição que desafia nossa forma de pensar. Seus discípulos queriam saber quem seria o maior no reino, e Jesus não respondeu apontando para um líder, um erudito ou alguém poderoso. Em vez disso, chamou uma criança, pequena, frágil, dependente, mas com um coração puro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Não se trata de alcançar grandeza com conquistas humanas, mas de adotar a humildade, a confiança e a dependência de uma criança. Tornar-se como criança não é algo superficial, não é agir de maneira infantil. É uma transformação profunda, uma mudança de atitude que nos leva a reconhecer nossa necessidade de Deus, a deixar de lado a busca por status e a nos submeter completamente à sua vontade. As crianças dependem de seus pais para tudo, para serem alimentadas, protegidas, guiadas. Assim, também nós devemos depender do nosso Pai Celestial, certos de que Ele sabe o que precisamos mesmo antes de pedirmos. É um chamado para renunciar à autossuficiência e ao orgulho que tantas vezes nos afastam da comunhão com Deus. O mundo, no entanto, valoriza exatamente o contrário. Desde cedo, nos ensinam a ser independentes, a provar que conseguimos sozinhos, a competir para sermos os melhores. Mas, no reino de Deus, os valores se invertem. Aqui, o maior é aquele que se torna pequeno, que conhece suas limitações e encontra a verdadeira liberdade. Por quê? Porque um coração humilde está aberto à graça de Deus, enquanto o orgulho o fecha. Libertar-nos do peso da autossuficiência nos permite experimentar o descanso que Jesus prometeu. Ele mesmo viveu essa humildade em ação. Pense no seu nascimento. Não veio ao mundo em um palácio cercado de riquezas e confortos, mas nasceu em uma manjedoura, na mais absoluta simplicidade. Viveu como um homem comum, crescendo sob a autoridade de seus pais terrenos. Durante seu ministério, não buscou fama nem reconhecimento. Em vez disso, lavou os pés de seus discípulos, alimentou os famintos e consolou os aflitos. Tudo fez com um coração completamente dependente do Pai. Orava constantemente, buscando direção e força. Sendo o Filho de Deus, nunca agiu fora da vontade divina. O que isso nos ensina? Que a verdadeira grandeza está na submissão e no serviço. Então, como podemos viver essa humildade no dia a dia? Primeiro, confiemos em Deus como uma criança confia em seus pais. Isso significa orar não apenas pelas nossas necessidades, mas também para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos da sua direção.
Mantenhamos um coração ensinável, disposto a aceitar correção e a aprender com sua palavra. Viver com humildade também implica na forma como tratamos os outros. Devemos amar e perdoar rapidamente, sem guardar registro das ofensas. Servir sem esperar nada em troca, porque nossa recompensa não está aqui, mas no céu. Tornar-se como criança não é fraqueza, é o caminho para a verdadeira força. É viver livre do orgulho, confiando que Deus tem o controle. No reino de Deus, tornar-se pequeno é o que nos torna grandes. É deixar de competir por reconhecimento e começar a buscar sua presença. E quando fazemos isso, experimentamos a paz e a graça que só Ele pode dar. Jesus nos convida a essa transformação. Não é fácil em um mundo que celebra o ego e a independência, mas é necessário. É o caminho que nos conduz ao reino, onde encontramos propósito, plenitude e comunhão com Deus. Porque no fim, como ele mesmo disse, os últimos serão os primeiros. Número 5, Mateus 23, versículo 12. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus nos deu um alerta que, se levado a sério, tem o poder de transformar a nossa maneira de viver. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essas palavras não são apenas um conselho, são uma verdade fundamental do reino de Deus. Ele pronunciou este ensino enquanto expunha a hipocrisia dos escribas e fariseus, que viviam para serem vistos, para receber reconhecimento e admiração. Usavam seus atos religiosos como medalhas, mas o coração deles estava longe de Deus. Jesus não apenas apontava o erro deles, mas também nos convidava a refletir sobre nossas próprias intenções. Estamos buscando a glória de Deus ou a nossa própria exaltação? O orgulho sempre leva à queda. Pode não ser imediato, mas cedo ou tarde, a realidade se encarrega de derrubar as máscaras da aparência. Jesus deixa isso claro. Aqueles que buscam engrandecer-se por si mesmos serão humilhados. Mas ele não diz isso para nos condenar, e sim para nos oferecer uma alternativa melhor, o caminho da humildade. É nesse lugar de dependência e submissão que encontramos a graça de Deus. E a exaltação que ele promete não é como a que o mundo oferece. É uma glória que não se desfaz, porque vem diretamente de sua mão. O orgulho é um obstáculo gigantesco para o nosso relacionamento com Deus. Ele nos faz acreditar que podemos fazer tudo sozinhos, que não precisamos de ninguém, nem mesmo dele. Fecha o nosso coração e endurece a nossa vontade, levantando barreiras que dificultam a obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas a humildade, ao contrário, abre portas. Quando reconhecemos nossas limitações, quando admitimos que não somos suficientes sem Ele, Deus derrama sua graça sobre nós. Não é uma humilhação que destrói, mas uma que restaura e nos leva a um lugar de comunhão mais profundo com Ele. Jesus é o exemplo perfeito dessa verdade. Embora fosse Deus, não buscou fama nem reconhecimento. Muitas vezes, depois de realizar milagres, pedia às pessoas que não contassem a ninguém. Sua missão nunca foi acumular seguidores por ego, mas cumprir a vontade do Pai. Sua autoridade não vinha de uma posição terrena, mas de sua submissão absoluta. Mesmo quando enfrentou a cruz, não apelou à sua divindade para evitar o sofrimento. Pelo contrário, humilhou-se até o mais profundo, e por isso o Pai o exaltou sobremaneira. Se Jesus, sendo quem é, viveu com essa humildade, como não seguir o seu exemplo? Isso nos leva a algo muito prático: examinar nossas intenções na vida diária, no trabalho, nas redes sociais, até mesmo no serviço a Deus. Devemos nos perguntar: faço isso para glorificar a Deus ou para buscar reconhecimento pessoal? Aprender a trabalhar em silêncio, confiando que Deus vê o que fazemos no secreto, é um ato de humildade.
Praticar a humildade também implica valorizar e respeitar os outros, aceitar correções sem ressentimento e servir com um coração disposto, sem esperar nada em troca. Não é fácil, mas é um caminho que leva à verdadeira liberdade. Deus nos promete que quem se humilha será exaltado. Não se trata de buscar a exaltação como objetivo, mas de confiar que Ele tem um plano perfeito, e esse plano sempre inclui derrubar o nosso orgulho para nos levantar com a sua graça. Esta é uma convocação para refletir sobre nossas prioridades, permitir que Deus examine as do nosso coração e caminhar com a certeza de que a sua aprovação é a única que realmente importa. A exaltação que vem do mundo é passageira, mas a que vem de Deus é eterna. Então, por que não escolher a humildade hoje? Deixemos que a sua graça transforme o nosso coração e vivamos para a sua glória, não para a nossa. Número 6, Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus inicia o Sermão do Monte com uma declaração que parece contrariar tudo o que o mundo nos ensina. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? Não se trata de pobreza material nem de carência econômica. É algo muito mais profundo. Ser pobre de espírito é reconhecer que sem Deus estamos vazios. É admitir que não podemos nos salvar nem viver uma vida plena por conta própria. É perceber nossa falência espiritual e nossa necessidade absoluta da graça divina. Jesus nos ensina que essa atitude de humildade e dependência é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. O orgulho é um inimigo silencioso que nos leva a acreditar que conseguimos sozinhos, que nossas capacidades e conquistas são suficientes. Mas quantas vezes já sentimos que, apesar de tudo o que fazemos, ainda falta algo? Esse vazio que sentimos não pode ser preenchido com esforço humano. Somente ao reconhecer nossa necessidade de Deus, deixamos espaço para que Ele atue em nossas vidas. Quando admitimos nossas limitações e rendemos o nosso ego, abrimos o coração para a obra transformadora do Espírito Santo. Jesus promete que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, mas não é uma recompensa baseada em méritos, é um presente. Essa promessa nos assegura que, ao depender de Deus, encontramos plenitude. É como uma parábola viva. Na nossa pobreza espiritual, somos verdadeiramente ricos, porque Deus preenche cada vazio com seu amor, sua paz e sua direção. Ser pobre de espírito não nos tira dignidade. Pelo contrário, nos liberta. Liberta-nos do peso de tentar ser suficientes por conta própria. A vida de Jesus é o melhor exemplo dessa verdade. Sendo Deus, esvaziou-se de sua glória para viver como homem, nasceu em uma manjedoura, viveu entre gente simples e escolheu discípulos que o mundo provavelmente teria ignorado. Em cada ação, Jesus modelou o que significa depender completamente do Pai. Passava tempo em oração, buscava força e direção na sua comunhão com Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, como no Getsêmani, expressou sua dependência. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Se Jesus, o Filho de Deus, viveu em humildade e dependência, quanto mais nós precisamos abraçar essa atitude na nossa vida diária. Há formas concretas de praticar a pobreza de espírito. A primeira é a oração. Orar com um coração humilde significa reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da direção de Deus. Em vez de apresentar listas de exigências, nossas orações devem ser uma conversa sincera com Ele, pedindo orientação e força. Também podemos cultivar a gratidão, reconhecer que tudo o que temos, das coisas mais simples às maiores, é um presente de Deus, nos ajuda a permanecer humildes. A gratidão é um lembrete constante da nossa dependência. Ser pobre de espírito não é sinônimo de fraqueza. É uma força que vem de depender da fonte certa.
Deus nos liberta do ciclo exaustivo de tentar ser autossuficientes. Em vez de lutarmos para controlar tudo, encontramos descanso ao saber que nosso Pai Celestial está no controle. Essa atitude nos torna herdeiros do reino dos céus, uma herança que começa aqui e se estende até a eternidade. Jesus nos convida a adotar essa perspectiva. Ele nos chama a deixar o orgulho para trás e a viver em dependência genuína do seu amor e da sua graça. Não há paz maior do que saber que não precisamos carregar tudo sozinhos. Ser pobre de espírito nos conduz a uma vida de humildade, gratidão e comunhão com Deus, um vazio que traz plenitude, uma entrega que nos torna verdadeiramente livres. E nessa liberdade encontramos o reino dos céus. Número 7, Mateus 5. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas o que significa ser manso? Muitas vezes pensamos que mansidão é fraqueza ou passividade, mas nada poderia estar mais distante da verdade. A mansidão é força sob controle. É ter o poder para responder com agressividade, mas escolher a calma. É firmeza de caráter que, em vez de reagir impulsivamente, age com sabedoria e compaixão. É um tipo de força que não se vê, mas que transforma corações. Quando Jesus promete que os mansos herdarão a terra, ele fala de algo que o mundo não entende. Em uma sociedade que celebra os agressivos, os que lutam para vencer a qualquer custo, a mansidão parece absurda. Mas no reino de Deus é exatamente o oposto. A mansidão abre portas que a violência e o orgulho jamais poderiam abrir. Ela é a chave para habitar as bênçãos de Deus, não apenas na eternidade, mas aqui, nesta vida. E essa terra que herdamos não é apenas um lugar físico, mas um estado de paz, de comunhão com Deus e de impacto duradouro no mundo. Ser manso começa com reconhecer a autoridade de Deus sobre nossa vida. Não se trata de ser submisso aos homens, mas de submeter nossa vontade ao plano divino, dizendo: Senhor, eu confio que os teus caminhos são melhores do que os meus. Essa atitude de entrega nos transforma por dentro, nos liberta do orgulho que tantas vezes nos torna rebeldes e nos dá a capacidade de obedecer com humildade. Além disso, mansidão não significa tolerar a injustiça sem agir, mas corrigir e intervir com misericórdia. É buscar a justiça sem esquecer a compaixão, refletindo o caráter de um Deus que é justo e paciente com as nossas falhas. Jesus é o exemplo perfeito de mansidão. Quando entrou triunfante em Jerusalém, não o fez em um cavalo de guerra, como faria um rei terreno. Escolheu um jumento, símbolo de humildade e paz. Estava mostrando que o seu reino não se constrói com força bruta, mas com serviço e amor. Em suas interações, mesmo quando repreendeu os fariseus, fez isso para restaurar, não para humilhar. E na cruz, quando tinha todo o poder para se defender, escolheu o silêncio e orou por aqueles que o crucificavam, mostrando uma mansidão que desarmou até o centurião romano que declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Na nossa vida diária, a mansidão se vê nas pequenas coisas. É escolher não responder com raiva quando alguém nos ofende. É manter a calma em uma discussão familiar ou de trabalho, buscando soluções em vez de ganhar o argumento. É decidir entregar o controle a Deus, confiando que Ele lutará as nossas batalhas. A mansidão também se manifesta na forma como tratamos os outros. Promover a harmonia, evitar a fofoca e agir como pacificadores são maneiras práticas de viver esse chamado. Mas nem sempre é fácil. Há momentos em que parece mais natural reagir com ira ou buscar vingança. É justamente aí que precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e domínio próprio. Quando decidimos seguir o exemplo de Jesus, descobrimos que a mansidão não só beneficia os outros,
mas também nos enche de paz. Porque, quando deixamos de lutar para provar nossa força, descansamos na força de Deus. A mansidão é um ato de poder. É o poder de sujeitar nosso caráter à vontade de Deus e permitir que Ele haja. Essa escolha nos torna herdeiros de promessas grandiosas. Herdar a terra não significa apenas uma herança futura, mas experimentar, aqui e agora, as bênçãos da obediência, a paz interior e a esperança eterna. Jesus nos convida a tomar o seu jugo, porque Ele é manso e humilde de coração. Nessa promessa, encontramos descanso, vitória e a verdadeira plenitude do reino de Deus. Número 8. Marcos 9, versículo 35. Servir para liderar. A revolução do reino de Deus. Os discípulos discutiam entre si sobre quem seria o maior, quem ocuparia o primeiro lugar ao lado de Jesus em seu reino. Era uma discussão muito humana. A ambição, o desejo de ser reconhecido, de ter um lugar de destaque. Mas Jesus, com sua sabedoria eterna, lhes deu uma resposta que rompe completamente com essa lógica terrena. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. É uma ideia que, à primeira vista, pode parecer contraditória em um mundo onde ser o primeiro significa mandar, dominar ou se destacar. Jesus nos diz que, no reino de Deus, ser o primeiro significa servir, colocar-se no final da fila, cuidar dos outros. Isso nos leva a refletir sobre o conceito de grandeza. Para o mundo, grandeza significa ter poder, prestígio, estar acima dos outros. Mas Jesus nos convida a um caminho radicalmente diferente. Ele redefine a grandeza como a capacidade de nos colocarmos a serviço dos outros. Não como um ato de obrigação, mas como reflexo de um coração transformado. Ser o último não significa ser insignificante, mas renunciar ao egoísmo e ao desejo de se destacar acima dos outros. Nesse ato de humildade e serviço, encontramos a verdadeira honra aos olhos de Deus. A humildade é indispensável para entrar no reino de Deus. Sem ela, o serviço não é autêntico. Somente um coração humilde consegue colocar as necessidades dos outros acima das próprias. Quando servimos com humildade, não o fazemos buscando aplausos ou reconhecimento, mas porque entendemos que tudo o que temos vem de Deus e que nossa missão é refletir seu amor. Jesus promete que Deus exaltará aquele que se humilha. Essa exaltação nem sempre é visível aos olhos humanos, mas seu valor é eterno. Além disso, o serviço nos ensina algo fundamental: a dependência mútua. Ninguém pode fazer tudo sozinho. Todos precisamos de apoio, ânimo e cuidado. E Deus nos chama para sermos essa ajuda para outros. O exemplo de Jesus nesse assunto é insuperável. Pense em como ele tratou as crianças. Quando os discípulos tentaram afastá-las, para muitos, elas eram insignificantes, uma distração. Mas Jesus as abraçou e disse que o reino dos céus lhes pertencia. E quanto aos marginalizados, ele tocou leprosos, conversou com samaritanos, jantou com publicanos. Jesus não apenas pregou sobre servir aos outros, ele viveu isso plenamente. Mas o maior ato de serviço foi na cruz. Ali, ele se entregou por completo. Não porque merecíamos, mas porque nos amou primeiro. Esse sacrifício voluntário é a expressão máxima da humildade e da verdadeira grandeza. Na nossa vida cotidiana, o chamado para servir pode parecer difícil, mas é incrivelmente poderoso. Servir nem sempre significa grandes gestos. Muitas vezes são nas pequenas coisas que mais refletimos Jesus. Limpar sem que nos peçam, cuidar de alguém doente, ouvir um amigo que precisa desabafar. Esses atos, embora simples, têm impacto eterno. Além disso, o serviço nos chama a investir tempo nos outros, orar por alguém, oferecer palavras de ânimo ou simplesmente estar disponível são formas práticas de seguir o exemplo de Cristo.
A verdadeira grandeza não está nos títulos nem no poder, mas no coração de um servo. Quando servimos, experimentamos uma alegria que o mundo não pode oferecer. Conectamo-nos ao propósito eterno de Deus, somos cheios do seu amor e refletimos seu caráter. Jesus nos mostrou que liderar é servir e nos convida a viver essa revolução do amor que transforma vidas. Hoje, somos convidados a abandonar o ego e abraçar a humildade, não como um peso, mas como um privilégio. Porque, no fim, aqueles que escolhem ser servos, que se colocam no final da fila, são os verdadeiros primeiros no reino dos céus. Essa é a revolução que Jesus começou. E eu e você somos chamados a continuá-la. Número 9, Marcos 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo com um propósito que surpreendeu a todos: servir. Ele não veio para ser aclamado por multidões, nem para ocupar um trono terreno repleto de luxo e poder. Sua missão era clara desde o início, e ele mesmo a explicou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa declaração resume a essência do reino de Deus, uma lógica completamente contrária ao que o mundo considera grandeza. Servir e sacrificar, essas foram as prioridades de Jesus, e ele nos deixou o modelo perfeito a seguir. Pense nisso. O serviço de Jesus não foi superficial, nem limitado a atos momentâneos ou fáceis. Servir e dar a sua vida estavam profundamente entrelaçados. Sua entrega foi total, desde atender enfermos até lavar os pés de seus discípulos. Mas o ponto mais alto desse serviço aconteceu na cruz. A palavra resgate que Jesus usa aqui é crucial. Ela fala de libertação, de um preço pago para que eu e você pudéssemos ser livres. Essa entrega radical não apenas nos redime, mas também nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: estou disposto a viver assim? O serviço é impossível sem humildade. Somente alguém que deixou de se colocar como o centro do universo consegue se inclinar para cuidar dos outros. O orgulho sempre busca ser servido e reconhecido, mas a humildade inverte essa lógica. Um coração humilde entende que servir não é um peso, e sim uma bênção. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, servir se torna uma forma de expressar gratidão. E é importante lembrar que a humildade atrai a graça divina. Deus se agrada daqueles que refletem o caráter de Cristo. E o serviço é uma marca evidente dessa semelhança. Jesus nos deixou exemplos inesquecíveis do que significa servir com humildade. Na última ceia, ele pegou uma toalha, ajoelhou-se e começou a lavar os pés de seus discípulos. Esse ato quebrou todas as normas sociais da época. O mestre, o líder, fez o trabalho reservado ao servo mais humilde. Mas Jesus não queria apenas limpar seus pés. Ele queria ensinar uma lição sobre liderança no reino de Deus. Liderar é servir, e servir exige que deixemos nosso ego de lado. O ato mais profundo de serviço de Jesus foi sua morte na cruz. Ele não fez isso porque nós merecíamos, mas porque nos amou. Esse sacrifício foi o clímax da sua missão e nos mostra que servir às vezes também exige sacrifícios. Nos evangelhos, vemos que Jesus nunca rejeitou ninguém. Ele sempre esteve disponível, mesmo quando estava cansado. Quando as multidões o procuravam, ele não as despedia. Sua vida foi um constante derramar-se pelos outros. Como podemos refletir esse coração de serviço no nosso dia a dia? Começa pelo pequeno. Às vezes, servir é lavar a louça sem que alguém peça, ou oferecer palavras de encorajamento a quem precisa. Você não precisa de um grande palco para refletir Jesus. As oportunidades de servir estão ao seu redor. Envolva-se na sua comunidade, na sua igreja, em ministérios que alcancem os necessitados. Saia da sua zona de conforto.
Servir nem sempre será confortável, mas sempre valerá a pena. Jesus nos chama a um paradigma de grandeza que desafia tudo o que o mundo ensina. No reino, o maior é aquele que serve, aquele que se ajoelha para ajudar o próximo. Não é uma tarefa fácil, mas, quando imitamos Jesus, descobrimos que servir não apenas abençoa quem recebe, mas também transforma quem dá. Isso nos enche de propósito, nos conecta ao coração de Deus e nos leva a experimentar uma vida verdadeiramente significativa. Número 10. João 13, versículo 14. Pois, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Na última ceia, Jesus fez algo que ninguém esperava. Levantou-se da mesa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés de seus discípulos. Para eles, isso era inconcebível. Como poderia o seu mestre, o Filho de Deus, realizar uma tarefa reservada aos servos mais humildes? Mas Jesus não apenas fez isso, como também lhes disse: se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Esse gesto rompeu todas as barreiras de orgulho e hierarquia, deixando uma lição que ainda ressoa hoje. A verdadeira grandeza está em servir. O lavar dos pés não foi apenas um ato simbólico. Jesus estava ensinando algo prático e profundo. Ao limpar o pó do caminho dos pés de seus discípulos, ele mostrava que, no reino de Deus, o serviço não tem limites nem distinções. A humildade não é opcional, é a essência de seguir a Cristo. Esse ato não falava apenas de limpeza física, mas também da necessidade de cuidar e purificar nossas relações com os outros. É um chamado para colocar as mãos a serviço do próximo, para nos sujar, se necessário, a fim de demonstrar o amor de Cristo de forma tangível. A humildade que Jesus modelou naquele momento é essencial para entrar no reino de Deus. Assim como o pó se acumula nos pés ao caminhar, o orgulho pode se acumular no nosso coração se não o tratarmos. Atos humildes, como lavar os pés de outros, funcionam como uma limpeza espiritual que remove as impurezas do nosso ego. Eles nos lembram que todos somos iguais diante de Deus e que precisamos uns dos outros. Esse gesto não apenas purifica o coração de quem recebe o serviço, mas também o de quem o realiza. Em um mundo onde muitos competem para ser os melhores, Jesus nos mostra que a grandeza não está em quem chega primeiro ou tem mais poder, mas em quem está disposto a se colocar a serviço dos outros. Quando lavamos os pés do próximo, literal ou simbolicamente, quebramos as barreiras do orgulho e da competição. Criamos uma comunidade onde ninguém se sente superior ou inferior, mas todos se reconhecem iguais. No reino, não há títulos que nos separem, apenas a graça que nos une. Jesus realizou esse ato em um ambiente íntimo, com seus amigos mais próximos. Ele não o fez para ser aplaudido ou admirado, mas para ensinar uma lição eterna. Foi um ato autêntico, sem pretensões. O mais impressionante é que ele o fez sabendo o que viria depois, a cruz. Esse lavar dos pés foi mais que um gesto de humildade. Foi uma preparação para o sacrifício supremo. Mostrou que o serviço não se limita ao que é fácil ou conveniente, mas pode exigir tudo, até a própria vida. Hoje, essa lição tem implicações práticas para cada um de nós. Servir nem sempre significa grandes gestos. Muitas vezes, aparece no simples. Ajudar alguém com uma tarefa difícil, ouvir com atenção um amigo que passa por um momento difícil, ou até realizar tarefas que outros considerariam insignificantes. Jesus nos mostra que nada é pequeno demais quando é feito com amor. No entanto, servir também exige superar nosso próprio orgulho. Às vezes, pensamos que certas tarefas estão abaixo de nós, mas lembrar o exemplo de Jesus nos desafia a mudar essa mentalidade. Jesus nos deixou o exemplo perfeito. Ele nos mostrou que a humildade não enfraquece, mas fortalece.
Lavou os pés de seus discípulos para ensinar que a pureza, a reconciliação e a proximidade espiritual nascem do serviço. Seu gesto nos convida a abandonar a altivez e abraçar o amor prático. Cada vez que escolhemos servir, proclamamos a mensagem do reino, não com palavras, mas com ações. E nessas ações mostramos ao mundo o caráter de Cristo. O convite é claro, que nossas mãos estejam sempre prontas para lavar os pés dos outros, assim como fez o Senhor. Número 11, Mateus 11, versículo 29. O coração de Cristo. Receba o seu jugo para encontrar descanso. Jesus nos convida a algo que muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Essas palavras não são apenas um consolo, mas um chamado para uma transformação profunda. Jesus não promete tirar todas as cargas, mas oferece algo muito melhor: carregá-las junto conosco. Seu jugo não é um peso opressor, mas um vínculo que torna nossas cargas mais leves e nos ensina a andar no seu ritmo, com mansidão e humildade. Quando Jesus diz, aprendei de mim, ele não está oferecendo uma teoria ou um manual. Está nos convidando a observar sua vida, seu caráter, sua relação com o Pai. Ele nos mostra que mansidão e humildade não são sinais de fraqueza, mas fontes de força e descanso. Ensina que, ao nos afastarmos do orgulho e da autossuficiência, encontramos a paz que tanto desejamos. Sua promessa de descanso não é apenas física, mas espiritual. Um alívio para aquelas cargas internas que pesam mais do que qualquer peso externo. A humildade é chave para entrar no reino de Deus. Sem ela, carregamos nossos fardos sozinhos, acreditando que podemos com tudo. Mas, com humildade, reconhecemos que precisamos de ajuda e que não somos suficientes por nós mesmos. O jugo que Jesus nos oferece é um convite para caminhar em parceria com Ele. É um ato de confiança, uma decisão de nos render e deixar que Ele assuma o controle. E nesse ato de rendição, encontramos descanso. O orgulho nos mantém em uma corrida constante para provar nosso valor, mas a humildade nos liberta dessa pressão e nos permite descansar no amor incondicional de Deus. Jesus nos deixou o exemplo perfeito de mansidão e humildade em ação. Sua vida foi marcada por total dependência do Pai. Orava constantemente buscando direção, nunca agindo por iniciativa própria. Nem o aplauso das multidões, nem as críticas dos líderes religiosos o desviaram de sua missão. Seu coração humilde o manteve focado no que realmente importava: servir e salvar. E na cruz, mostrou a máxima expressão de mansidão ao entregar sua vida. Ele poderia ter evitado o sofrimento, mas escolheu obedecer ao Pai, confiando plenamente em seu plano. Como podemos levar esse jugo de Jesus no nosso dia a dia? Primeiro, orando em todo momento. Reconhecer que precisamos da direção de Deus antes de tomar decisões nos ajuda a depender da sua sabedoria e não da nossa. Também podemos servir sem buscar reconhecimento. Tarefas simples, como ajudar alguém em necessidade ou ouvir quem passa por um momento difícil, refletem o coração de Jesus. Além disso, aprender a entregar é essencial. Precisamos parar de tentar controlar cada detalhe da nossa vida e confiar que Deus tem tudo sob controle. Entregar não é fácil, mas é necessário para experimentar a paz que Ele promete. Levar o jugo de Jesus não é um peso, é um privilégio. Não estamos sozinhos nas nossas lutas, pois Ele está ao nosso lado. Na sua companhia, nossas batalhas se tornam possíveis de enfrentar e nossas cargas mais leves. Viver em humildade e mansidão nos liberta do peso da competição e da necessidade de provar algo. Nos dá a segurança de que somos amados exatamente como somos, e isso nos permite descansar de verdade. Cada dia é uma nova oportunidade para aprender com Jesus. Ele nos chama a imitar sua mansidão e humildade, não como teoria, mas como um estilo de vida. Ao tomar o seu jugo,
Não apenas encontramos descanso, mas também propósito, paz e um relacionamento mais profundo com o Pai. Este chamado é um convite para uma vida transformada, uma vida em que caminhamos junto a Cristo, confiando plenamente no seu amor e na sua direção. Número 12, Salmos 51, versículo 17. Quando a humildade fala mais alto que as palavras, o coração contrito. O salmo é um grito vindo do mais profundo de um coração quebrantado. Davi o escreveu após ser confrontado por seu pecado com Batseba, e cada palavra reflete um arrependimento sincero. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aqui encontramos uma verdade que não podemos ignorar. Deus não se impressiona com nossas obras externas, mas com um coração humilde que reconhece sua necessidade dele. Um espírito quebrantado não significa viver derrotado ou carregando culpa para sempre. Significa admitir que falhamos e lamentar sinceramente por ter desobedecido a Deus. É olhar para nossa fragilidade moral e decidir não encontrar desculpas, mas trazê-la diante dele. Davi entendeu que não importavam rituais ou sacrifícios externos se seu coração não estivesse alinhado com Deus. O que o Senhor realmente valoriza é a sinceridade, o arrependimento interno que nasce de um coração que se humilha e busca reconciliação. A humildade é essencial para entrar no reino de Deus. O orgulho nos leva a encobrir nossas falhas, justificá-las ou até ignorá-las. Mas quando somos humildes, admitimos nossa necessidade de perdão e restauração, nos prostramos diante de Deus, reconhecendo que Ele é nosso Rei e que sem sua graça não podemos avançar. Um coração contrito não se rebela contra a correção, mas a recebe como uma oportunidade para crescer. Este é o caminho para a graça. Deus não rejeita quem se rende com sinceridade. Pelo contrário, Ele levanta, restaura e enche de seu amor. O exemplo de Jesus nos mostra como Deus responde ao arrependimento. Mesmo na cruz, Jesus orou por aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse ato de intercessão revela o coração de Deus, disposto a perdoar mesmo quando nossas ações não merecem. Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos, referindo-se àqueles que reconhecem sua necessidade de cura espiritual. Somente quando admitimos nossa fraqueza, podemos acessar seu poder transformador. E que bela imagem ele nos deixou com a parábola da ovelha perdida, mostrando a alegria no céu por cada pecador que se arrepende. Na vida diária, viver com um coração contrito implica passos práticos. O arrependimento genuíno não é apenas sentir culpa, mas demonstrar mudança de direção. Isso significa confessar nossos pecados diante de Deus e, se necessário, diante daqueles a quem prejudicamos. Também exige aceitar a correção, mesmo quando dói. Davi ouviu Natã quando foi confrontado, e essa abertura o levou a restaurar seu relacionamento com Deus. Da mesma forma, devemos estar dispostos a que outros apontem nossos erros sem reagir defensivamente. Outro passo importante é viver com transparência. Muitas vezes caímos no orgulho religioso, querendo aparentar perfeição. Mas a verdadeira liberdade vem quando paramos de fingir e nos mostramos como realmente somos, tanto diante de Deus quanto na comunidade de fé. Esse ato de honestidade não apenas fortalece nosso relacionamento com o Senhor, mas também promove relacionamentos autênticos com quem nos rodeia. O quebrantamento não é o fim, mas o começo de algo belo. É a ponte para a restauração, o caminho para uma comunhão renovada com Deus. Onde o orgulho destrói, a humildade constrói. Quando levamos nossas falhas com sinceridade ao trono da graça, encontramos um Pai que não nos rejeita, mas nos recebe de braços abertos. Cada ato de arrependimento verdadeiro é celebrado no céu, pois é mais um passo em direção à liberdade que Deus deseja para nós. Número 13. 2 Crônicas 7.
Versículo 14. Um povo humilhado traz restauração. A promessa que transforma nações. A passagem de 2 Crônicas 7 nos lembra uma verdade poderosa. Quando um povo se humilha diante de Deus, algo muda. Não apenas no coração das pessoas, mas também no ambiente que as cerca. Deus falou essas palavras a Salomão após a dedicação do templo, assegurando-lhe que, mesmo que tempos difíceis viessem, o povo teria um caminho claro para a restauração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é um chamado direto, um desafio para todos os que desejam ver a intervenção divina em suas vidas e em sua nação. A promessa deste versículo é condicional. Começa com, se o meu povo se humilhar. Isso deixa claro que Deus não impõe sua graça. Ele espera que voluntariamente reconheçamos nossa necessidade dele. Humilhar-se não é um ato superficial, mas uma mudança profunda de atitude. É admitir nossas falhas, reconhecer sua soberania e buscar sua face com sinceridade. É então que ele promete ouvir, perdoar e curar. Essa promessa não está limitada ao Israel antigo. Embora tenha um contexto histórico específico, o princípio por trás dessas palavras se aplica a nós hoje. A humilhação diante de Deus tem impacto tanto pessoal quanto coletivo, trazendo restauração a famílias, comunidades e nações. A humildade é essencial porque nos leva a reconhecer Deus como o único soberano. Muitas vezes vivemos como se fôssemos donos da nossa própria vida, mas para entrar no reino de Deus, precisamos abdicar desse trono imaginário e permitir que Ele reine. Isso não se aplica apenas em nível individual, mas também coletivo. Nações carregadas de orgulho não podem experimentar a cura espiritual e social que vem de Deus. No entanto, quando uma comunidade ou nação se une em arrependimento e busca a Deus com humildade, Ele responde com graça. É nesse ato de unidade e humilhação que começa a transformação da terra. Jesus é o exemplo perfeito de humildade em ação. Em seu ministério, mostrou compaixão por todos, orando até pelas gerações futuras, em João 17. Sua oração reflete um profundo desejo de unidade entre os crentes, uma unidade que só é possível por meio da humildade. Na cruz, Jesus demonstrou uma solidariedade sem precedentes ao carregar os pecados da humanidade. Ele se humilhou até o extremo para abrir um caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Esse ato de humildade não apenas teve um impacto eterno sobre nossas almas, mas também estabeleceu um modelo para transformar nosso ambiente por meio da entrega e da unidade. Na vida diária, esse chamado para nos humilharmos diante de Deus deve se traduzir em ações práticas. Primeiro, devemos orar por nossa nação, reconhecendo nossas falhas coletivas e clamando por misericórdia. Em vez de apenas criticar a situação social, somos chamados a interceder e pedir que Deus restaure o que está quebrado. Às vezes, isso pode incluir jejuns e tempos especiais de arrependimento junto a outros crentes, confessando não apenas nossos pecados individuais, mas também os coletivos, corrupção, injustiça, violência. Mas a humildade não se limita a palavras ou gestos espirituais. Ela também implica a ação. Como seguidores de Cristo, devemos ser agentes de mudança em nossas comunidades, promovendo justiça, paz e reconciliação. Imagine o que aconteceria se cada um de nós se rendesse completamente a Deus, se deixássemos de lado o orgulho e nos uníssemos em um clamor sincero por nossa nação, nossas famílias e nossas igrejas. Deus está pronto para cumprir sua promessa, mas cabe a nós dar o primeiro passo. A cura da nossa terra começa com corações rendidos, e essa cura pode transformar não apenas nossa geração, mas também as que ainda virão.